Então, gente, boa tarde. Essa aqui é a 7ª edição já do ciclo de palestras virtuais da FNB, a Associação Filatélica e Numismática de Brasília, que a gente está realizando em parceria com o Instituto Federal da Paraíba. Quem quiser mais alguma informação sobre a associação, é só enviar um e-mail aqui para a gente no fnb.bsb@gmail.com. A palestra de hoje é com o nosso colega Plínio Perry, com o tema O Futuro do Colecionismo na Era Digital. O Plínio é membro da Sociedade Goiana de Numismática e da FNB. Teve seu primeiro contato com a numismática aos 7 anos de idade, quando encontrou uma moeda enterrada no quintal do seu avô. Olha que beleza. Sempre quis criar um local onde colecionadores pudessem compartilhar suas coleções e as histórias que envolviam cada peça. Foi esse desejo que, em 2017, juntamente com 3 amigos, iniciou a construção da CollectGram, uma plataforma que já é utilizada por colecionadores de mais de 120 países. Então, gente, eu vou passar aqui a palavra para o Plínio. Quem tiver alguma pergunta, pode ir fazendo, levantando a mão, já conversando ali ao longo da exposição. A ideia é que seja realmente um bate-papo, né, um encontro, para uma troca de ideias, né, não é uma exposição unilateral, é mais realmente um encontro participativo. Então, quem quiser pode ir fazendo perguntas, ou se quiser pode mandar pergunta no chat, ou deixar para o final também, podem ficar à vontade. Plínio, mais uma vez, muito obrigado por aceitar aqui nosso convite, por estar disponível aqui para fazer essa apresentação para a gente. A palavra é toda sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Estou vendo aqui vários amigos aqui, então já estou me sentindo em casa aqui já. Muito obrigado aí pelo convite da FNB, o Rubens, aí. Muito obrigado, Marcelo, por tudo que você está organizando aí para a gente. Vamos seguir como foi dito já. Quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, pode ir falando. Eu quero que isso aqui não seja entendido como uma palestra, mas como um bate-papo aí entre os amigos aí sobre um tema que todo mundo gosta, né? Então, vamos seguindo. Eu preparei uma apresentação aqui, vou liberar aqui para vocês. Vocês me avisem aí quando aparecer na tela, tá? Quem tiver alguma dificuldade de ver a apresentação e quiser alternar o layout aí de exibição dos quadros aí, tem nas opções aí, nesses 3 pontinhos aí, no Google Meet, beleza? Então, assim, antes da gente entrar no tema, eu quero só deixar para quem ainda não conhece, quem não sabe o que a gente faz, o que é CollectGram, vou passar bem rápido aqui, até para que outras pessoas vão chegando aí. Prometo que eu não vou demorar mais do que 1 hora nesse tema, tá? Nesse início, estou brincando. A gente vai seguir aqui bem rapidinho e vocês vão aí conhecer um pouquinho do que a gente faz, tá? Então, eu sou da CollectGram e a CollectGram, como todas as coisas, ela tem um propósito, né? E o nosso propósito aqui na CollectGram é revolucionar a forma de colecionar, né? A gente quer ajudar pessoas aí que são colecionadores a preservar a história e a cultura ao redor do mundo através de suas coleções. Cada local tem sua história, cada local tem a sua particularidade e as coleções refletem essas particularidades desses locais, né? Então, a gente quer ajudar essas pessoas nesse mundo agora digital, né, que está mais digital cada vez mais, a elas colecionar melhor. Então, mudar um pouco a forma de colecionar do que é aquela pasta que fica guardada ali na gaveta, no guarda-roupa, ou a pasta que eu mostro para as pessoas, mas trazer um pouco mais disso digital. A gente tem conseguido cumprir esse propósito, é um propósito ousado, por isso que é propósito, né? E a ideia é que a gente alcance o máximo de colecionadores. E nós já todos os meses aí temos ajudado colecionadores de mais de 120 países aí, que é bastante interessante. Às vezes eu estou olhando aqui os gráficos do sistema aqui e eu vejo um pontinho no meio do mar, e aí eu vou olhar lá, é um usuário nosso que está lá na ilha de Creta, colecionando e usando o nosso aplicativo, usando o CollectGram, né? Isso para a gente é muito gratificante. Então a gente tem conseguido alcançar esse propósito, né? E por que a gente está criando algo para coleções, né? Porque as pessoas amam colecionar coisas, né? E nós ajudamos essas pessoas a colecionar melhor através de bases de conhecimento que a gente disponibiliza para esses colecionadores, né? Catálogos digitais que criamos e disponibilizamos aí para as pessoas consultarem informações e não é valor, tá, pessoal? Acho que há uma confusão aí no meio nosso, principalmente no meio numismático, de entender catálogo como pressário, e, na verdade, o pressário é uma parte do catálogo. Então, o que a gente traz aqui são catálogos com informações sobre cada peça, né, catalogada,
e fornecemos aí para as pessoas esses acessos gratuitamente. Aliado a esse catálogo, nós temos aí a gestão de coleções, né? Então, a pessoa pode marcar as peças que ela tem na coleção, as peças que faltam na coleção dela, e, além disso, adicionar informações, colocar informações adicionais, né, sobre esse item da sua coleção. Quantidade, estado de conservação, onde comprou, enfim, a foto e gerenciar a coleção dessas pessoas aí no meio digital. Isso é a antiga mancolista, né, que o pessoal mantinha antigamente, né? Ah, isso aqui são os itens que faltam na minha coleção que eu quero, anotava ali num papel, no Excel, agora fica dentro de um aplicativo. Aí a gente tem algumas premissas, né? A gente não gosta de anúncios, então a gente não quer colocar anúncios, não coloca anúncios na nossa plataforma. A gente gosta de velocidade, então coloca o negócio bem rápido, deixa as aplicações bem rápidas, preza pela segurança, porque colecionismo está mexendo com coisas de valor, então a gente quer coisa segura, e também que seja uma coisa móvel, que qualquer um pode acessar onde tiver, né? Além de tudo isso que a gente faz aí, né, desses catálogos e tudo isso, a gente também quer ajudar as pessoas a preservar a cultura do local, né, e a história que estão relacionada a esse colecionismo. Então, com isso, a gente faz algumas iniciativas como essa daqui, que foi feita em parceria com a Numismática Completei e a Associação Amigos do Museu de Valores, que foi o desenvolvimento de um folder aí para ajudar eles nesse período aí, como de pandemia, e até como a associação não pode ter recurso, né, não pode fazer venda, né, então esse recurso seria repassado como doação aí para a associação, e parte desse recurso vai para eles, até para ajudar as ações deles aí lá no Museu de Valores. E, pasmem, o Banco Central não faz esse repasse para a associação e mantém um orçamento muito restrito para o museu como parte do banco, como um departamento do Banco Central. Então, é a associação, né, dos amigos do museu que mantém ali o básico ali do museu, e aí esse recurso é utilizado nisso também. Isso aqui é só alguns números, vou passar rapidamente. A gente tem aí em torno de 1.200.000 impressões orgânicas, aí, em média, todo mês. Em torno de 86 mil downloads já de aplicativo que a gente tem, 86 mil pessoas já baixaram e instalaram o nosso aplicativo. E aí, cliques, né, orgânicos durante o mês, uma média de 58 mil, dá 35 mil pessoas diferentes todo mês visitando a gente, né? E temos 17 mil usuários que cadastraram, gerenciaram pelo menos um item nas suas coleções, e já são mais de 485 mil itens de coleções ao redor do mundo sendo gerenciados aí na nossa plataforma. Isso é um pouco do que a gente faz. E os malucos que fez tudo isso são esses quatro aqui. Eu, como o idealizador, né, a pessoa que pensou nisso e que foi atrás e que é o grande incentivador. Aí tem mais o Vitor, trabalha com a tecnologia, a infraestrutura, o Massaid, e o Maurício aí na parte da UI UX, que ele organiza essas coisas para ficar bem bonito aí para a gente, tá? Beleza, então, mas vamos lá, vamos para a nossa conversa, né? Que não é palestra, é uma conversa, então vamos falar um pouco sobre o futuro aí desse colecionismo, né? De tudo isso que está gerenciando e tudo isso que as pessoas têm em suas coleções nessa era digital, né? Então eu vou abordar alguns temas e aí cada um agora vai ser detalhado. Então, assim, a nossa conversa é para entender como que o colecionador ele pode se inserir nesse meio, né? E antes da gente entender esse futuro, né, esse mundo totalmente digital que o colecionador está encarando agora, a gente precisa voltar um pouquinho no passado e no presente para entender de onde é que surgiu essa mania de colecionar, né? Por que as pessoas colecionam, por que as pessoas gostam de guardar coisas parecidas e organizar, catalogar isso e ficar mostrando para as outras pessoas, enfim, por quê? Onde surgiu isso, né? Aí muita gente pode pensar, pô, surgiu na Idade Média, surgiu aí lá nos reis, que começaram a colecionar moedas, né? Surgiu lá sei lá, surgiu aí na história recente, enfim. Na verdade, surgiu aqui, nesse local, uma caverna lá no deserto do Kalahari, né? Lá no Monte Gamorrana, né? Na África do Sul, onde em março de 2021, bem recente, alguns arqueólogos divulgaram que encontraram a coleção de cristais, né, que estavam dentro dessa caverna. Não tinha nenhuma utilização aparente disso, e eles deduziram pelo local e pelo que as pessoas relatam sobre esse local,
que eram itens utilizados ali com motivo estético e espiritual, né? Então, eles fizeram a datação carbono e foi 105 mil anos atrás que essa coleção, a primeira aí, vamos dizer, a primeira coleção surgiu, né? E foi daí desse maluco que estava lá dentro da caverna, sabia nem conversar direito, e juntou esses cristais aí, e disso aí os seres humanos começaram, então, a colecionar coisas, né? Depois eu vou disponibilizar a apresentação, as fontes estão aí embaixo aí para quem quiser conferir, ler sobre a história, né? Então, esse pessoal foi lá, juntou esses itens, né, colecionou esses cristais, e porque esses cristais tinham significado para eles, né? Então, sempre a coleção, ela está embasada no significado que aquele item, né, que representa para a pessoa, né? Por que a pessoa junta aquilo? Por que a pessoa guarda aquilo? Muitos vão dizer que é loucura, muitos vão dizer que é questões psicológicas que estão envolvidas nisso, mas, na verdade, eu acho que é uma busca por significado, é uma busca por organização, por trazer inserir aquele item, né, no cotidiano da pessoa e mostrar algo belo, mostrar algo que faz sentido. E aí eu fui atrás, né, de artigos, de coisas, de por que as pessoas colecionam coisas, né? E tem poucas publicações relacionadas a isso, e a mais recente, mais diretamente sobre por que colecionamos, né? É uma pesquisa que foi feita pelo Berkeley em 2012, onde eles pegaram motivações de coleção, né, e de por que as pessoas compram itens de luxo ou itens de coleção, e aí levantaram dois motivos principais, se é paixão ou se é investimento, né? E aí eles chegaram aos resultados de que 62% das pessoas colecionam por prazer. Eles querem ter o item, eles sentem prazer em ter aquele item, né? Outros, claro que aqui, se você somar percentual, não vai dar muito mais de 100%, porque foram itens que a pessoa pontuava. Por que você coleciona e o que é mais importante para você? Elas foram pontuando. Para mim, primeiro é mais importante ter prazer, depois é mais importante para a segurança financeira, enfim. E aí eles compilaram esses dados, chegaram nisso aí. Outros 37% quer deixar alguma coisa para os filhos ou para os netos, né? E aí aqui nem é muito assim, vou deixar para a pessoa dar sequência na coleção. É mais, quero deixar porque isso aqui eu estou montando algo que é valioso e que eu posso deixar para os meus filhos, para os meus netos, né? Então, 37%. Outros porque fazia já parte da cultura do país deles, já fazia parte da família, né? 35%. Aí você vai percebendo que o que está relacionado a dinheiro, o que está relacionado a investimento, está lá para o final. Então, puramente investimento, pessoas que só compram porque eu quero investir em algo, uma diversificação de ativos, a gente tem 18%, né? E segurança financeira, 21% pontuaram segurança financeira como investimento alternativo e como motivo, né, de colecionar coisas, né? E aí o que mais, né? A gente tem outras pesquisas, o relatório da Deloitte, de Arte e Finance, ele diz também que a coleção ela começa a ser uma característica de multigerações. Então, pessoas que têm pais que colecionavam, que têm avós que colecionavam, ele começa a colecionar também. Então, isso cresce organicamente de geração para geração, porque envolve paixão, né, e desejo. Só que o estilo de coleção muda entre essas gerações, né? Então, vai passando de pai para filho e vai mudando. E aí as coleções vão se adaptando ao estilo do momento que está vivendo, tanto o momento tecnológico quanto o momento de cultura, de história social. Então, a coleção vai se modificando de acordo com as gerações, né? E isso vai passando. Né? Não é à toa que alguém colecionou cristais lá 105 mil anos atrás, e hoje nós estamos colecionando coisas, né? Diferentes de pedras, de cristais, né? Mas a gente está colecionando coisas aqui que fazem sentido para a gente hoje, porque o significado é transferido por essas coisas de acordo com a cultura e com a história que nós estamos inseridos, né? E um fato interessante também que o The Art Market, que é um relatório também da Art Basel e da UBS, diz que os millennials têm colecionado, né, 5 vezes mais do que seus pais e seus avós. Aí, às vezes, isso gera um choque na gente que está mais acostumado com essas coleções mais tradicionais, de selos, cédulas, de moedas, né? Poxa, mas por que não estou vendo tanto colecionador hoje nos jovens colecionando isso? Porque eles colecionam coisas de acordo com
a cultura que eles estão inseridos e com a geração que eles estão inseridos, né? Então, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aí, uma coisa interessante aqui, né, que é até curiosidade, é que cada país, como eu disse, ele tem a sua particularidade de coleção. Então, se vocês for olhar para o Brasil aqui, ó, 39% diz que coleciona por prazer, né, cultura e que porque quer compartilhar alguma coisa de sua coleção. Se a gente for olhar lá para Mônaco, né, já é diferente. A galera coleciona lá porque tem prazer, quer deixar herança e porque quer fazer monopólio das coisas. Quer, ó, esse aqui é meu, é meu, não vou abrir mão, e é a monopolização do item, né? E isso faz mais sentido para eles lá. Se for olhar na Índia, né, já é mais bem diferente. O pessoal lá quer exibir, quer mostrar o item, então eles gostam de colecionar coisas que são que outras pessoas visualizam, tem um apelo visual maior, né? E também por um investimento e porque eles acreditam que ter determinados itens você ganha respeito na sociedade. Então, eu tenho um quadro aqui, tem um Monet aqui, então eu ganho respeito. Então, eles vão buscar por itens que demonstram um respeito agregado ao item, né? A gente tem também lá na Arábia Saudita, o pessoal quer investimento, não está preocupado muito com prazer, quer puro investimento, principal motivo, né? No Catar também, segurança financeira, enfim, então cada cultura ela tem a sua relação com a coleção, com o item colecionável, né? E aí a gente precisa entender, né? O que o colecionador brasileiro gosta, o que o colecionador brasileiro está interessado, né? E o colecionador em geral, né? Vamos nivelar todas essas paixões, tudo isso, vamos colocar numa balança só, né? O que o colecionador gosta, né? O colecionador gosta de ter, né, os melhores itens, os itens mais raros na sua coleção, né? Aqui tem alguns colecionadores aí que eu peguei fotos na internet, né? O meu amigo José Rodrigues está aí também, ó. Então, tem aí o Reinaldo lá da Sociedade Filatélica, né, se não me engano, da Associação Filatélica, e aí um outro colecionador aqui, o Rodrigo Dus. Então, o que os colecionadores gostam? Todos eles aqui estão sentindo prazer em mostrar, em ter os itens, em mostrar os itens e compartilhar o que esses itens representam para eles, compartilhar isso para o mundo, né? Todos os colecionadores, nós colecionadores, né, gostamos de mostrar o item que a gente tem, as raridades que a gente conseguiu, né, compartilhar as histórias, os momentos que esses itens permeiam, né, o que esses itens, de onde surgiu, quem foi a pessoa que eu comprei, o que era a ocasião, uma boa oportunidade de compra, uma venda boa também que fez, uma troca legal, né. Então, isso é o padrão hoje, né, e que a gente tem acompanhado ultimamente. Mas aí chegou essa danada dessa internet, né, e começou a bagunçar um pouco as coisas, né. Então, a gente tem aí um colecionador que já tem um grande acervo, por exemplo, o Sr. José Rodrigues está lá com a coleção dele, guardada e tudo, mas ele chegou à internet e agora o que eu faço, né? Então, o que aconteceu? O mundo mudou, né, nessa história toda, né? E aí, o que o mundo mudou, né? O que é problema que essa mudança dessa digitalização do mundo causou nos colecionadores? Primeiro, um volume de informações. O que mais a gente vê informações sendo distribuídas. E quando eu digo volume de informações, não estou dizendo informações de qualidade. A gente tem muita informação de baixa qualidade sendo distribuída no meio do colecionismo, né? Então, o Facebook está repleto de postagens nada a ver, de informações erradas, de pessoas pseudo-numismatas, pseudo-conhecedores. Então, assim, pessoas que estão disseminando muita informação, e aí o colecionador mais tradicional, e eu me considero também um colecionador tradicional, a gente vê esse volume de informação e começa a saturar tudo isso, né? A gente vê muita disseminação de desinformação, muitos vídeos mostrando coisas que não existem, raridades, né? Itens que não tem nada a ver de raro, informação errada sendo disseminada a todo custo, e isso acaba prejudicando mais do que ajudando, né? Então, tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa conversa hoje já recebeu alguma mensagem de alguém falando: essa moeda quanto vale? Uma moeda de cruzeiro. Você fala, poxa, essa moeda vale 30 centavos. A pessoa, não, mas está falando lá no vídeo que vale 300 reais, que vale 200 reais. Então, essa desinformação, todo mundo está sofrendo com ela. E
tudo muito rápido, né? Toda hora está surgindo uma coisa, toda hora tem uma mensagem. Quem acompanha a numismática e filatelia nos grupos de WhatsApp sabe o que é isso. Você está ali, o tempo de visualização da informação você perde a informação em 10 segundos. Se você não viu, passou, já veio outro, já veio outra pessoa postando outra coisa, e você não absorve isso. O nosso cérebro não está acostumado com esse tanto de informação, essa velocidade, e não absorve isso, né? E aí, colecionadores tradicionais, principalmente aquelas pessoas, os nossos professores, né, que já não tem muita convivência com esse mundo, e na gente também gera muita insegurança e medo, né? Todo mundo tem medo de levar um golpe, todo mundo tem medo de, às vezes, colocar o e-mail, colocar o telefone, como fazer uma compra, às vezes, num local, todo mundo tem essa insegurança, né? Porque ficou muito fácil dar golpe hoje, né? Todo mundo... a gente tem uma vontade de ter itens raros, então todo mundo quer fazer uma boa compra de um item para coleção. Então, o cara que entende disso e que é malandro, ele vai querer dar golpe e vai ser fácil, às vezes, pegar o colecionador desinformado ou o colecionador que está nesse universo de plataformas aí. Isso, por a gente colecionar coisas antigas, coisas mais raras, isso gera um desinteresse dos jovens, e não é culpa do jovem, não é culpa do item, é o momento que eles estão inseridos, onde eles estão consumindo esse conteúdo. O jovem, ele já está mais acostumado com essa velocidade, ele não está lendo um artigo de 20, 30 páginas, ou com muito detalhe, ele não quer ler isso, não quer consumir isso, ele não quer sentar e folhear um catálogo, não quer pegar um catálogo de 500 páginas e folhear para descobrir uma informação, né? Ele não está afim de ficar, às vezes, numa live como essa aqui, de uma hora, escutando sobre um assunto desse. Então, esses jovens geram desinteresse pelas coleções da gente. E aí, outro detalhe também que complica são essas plataformas generalistas. O que é plataforma generalista? A gente tem aí Facebook, WhatsApp, a gente tem Instagram, a gente tem TikTok, YouTube, esse tanto de plataforma, cada plataforma tratando de itens gerais, o colecionador inserido naquilo ali, ele fala, cara, para onde eu vou agora? Tem um vídeo no YouTube aqui, tem um negócio no WhatsApp que o pessoal está me chamando, tem um leilão acontecendo ali no WhatsApp, tem um outro ali acontecendo no Facebook, o que eu faço, né? Então, eu que já sou da área de tecnologia, já me senti dessa forma quando eu comecei a querer acompanhar todo o ecossistema distribuído nessas várias plataformas. E um outro problema também é que todos esses problemas de cima, eles acabam gerando nas pessoas que têm maior bagagem de conteúdo um certo protecionismo e resistência de passar isso. Porque a exposição é muito alta, né? Você está ali aberto no Facebook, que não é só um colecionador que está vendo aquilo ali, né? Não é só um colecionador que vai ver aquele conteúdo seu. Esse conteúdo que você publicou, uma pessoa que não tem nada a ver, que se você não configurar corretamente, ele vai saber que você mora naquele local, naquele setor, e vai querer saber que você tem uma coleção rara ali. Então, o que as pessoas fazem? Começa a se isolar, né? Começa a sair, né? Os menos corajosos e os mais menos ligados a esse mundo digital, começa a se isolar e proteger ali o conhecimento, proteger a informação que ele pode passar, porque ele não tem uma plataforma que realmente dê segurança para ele, né? E aí a resistência geral das pessoas ligadas aí ao colecionismo, né? Então, assim, tem solução para isso? A gente... Esse mundo do colecionismo, né, tá afadado a acabar nos próximos anos. A gente... como que o colecionador ele vai se envolver digitalmente? Como que as tecnologias novas vão inserir o colecionismo, né? Como que a gente vai tratar isso? Existe alguma plataforma ideal? Existe algum jeito ideal de tratar esse volume todo? Então, eu acredito que sim, né? Sei que existe um ideal, mas esse ideal ninguém chegou nele ainda, né? Eu acredito que ninguém chegou nesse ideal. Existem aí N plataformas com N abordagens voltadas exclusivamente para o colecionismo, mas eles não conseguiram ainda, eu acho, chegar no ideal, né? Então, por exemplo, a gente tem a NGC, tem PCGS, que são certificadoras e que, por elas serem não ligadas à comercialização, elas desenvolvem plataformas bem legais, bem robustas,
mas ainda deixa a desejar em alguns pontos. A gente tem a ANA, né, a Associação Numismática Americana, que tem sistemas interessantes lá para serem usados pelos afiliados, mas ainda eu acho que não é o ideal ainda. Temos aí no Brasil, né, algumas iniciativas, né, e que também até o Collectgram não é o ideal ainda, né? Então, não estou aqui defendendo uma plataforma, estou defendendo uma ideia, né, uma visão. Né? Então, o que eu acredito que seria essa visão para o colecionismo entrar no digital mesmo e se aproveitar de todas essas tecnologias, de todas as soluções? Então, primeiro, plataformas digitais de propósito específico é o que tem que ser feito, né? Então, a solução não está no Instagram, a solução não está no Facebook, no WhatsApp, são ferramentas que a gente tem à disposição hoje para usar. A gente precisa quebrar aos poucos o vínculo com essas plataformas generalistas para tentar encaixar o colecionismo nelas, para a gente voltar para algo que realmente é desenhado para o colecionador, né? Então, eu acho que tem que ser uma plataforma de propósito específico, tem que ser criada, uma ou várias, eu acho que tem que ter concorrência nisso aí, tá? Algo que esteja abrangendo os detalhes e a cultura de cada país. Então, não é porque funcionou dessa forma lá nos Estados Unidos que vai funcionar aqui para o Brasil. Acho que cada país ele tem que começar a trabalhar as suas particularidades dentro da plataforma, né? Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, alguns casos interessantes. Tem, por exemplo, o Collectgram. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é um caso interessante. O site Moedas do Brasil foi, acho que, um dos primeiros, né, que tem um catálogo digital lá, interessante também. O Numismata, também, do Davi, é um projeto interessante. Surgiu recentemente o catálogo Numis também, então também é um projeto interessante. A gente precisa ter mais esses tipos de players, né, no mercado para desenvolver soluções voltadas exclusivo para o colecionador, né? Então, e aí, pensando nesses aspectos de segurança, pensando nesses aspectos de informação para o colecionador, né? Eu acho que assim a gente vai conseguir chegar num negócio interessante. Então, a gente precisa mais de colecionadores, desenvolvedores. Se você é desenvolvedor, pense em algum projeto para colecionador. Se você coleciona também, pense, principalmente, né? Pense em algum projeto para colecionador. A gente precisa de mais informações digitalizadas e compartilhadas. O que é isso? Não estou falando de PDF, pessoal. Eu tenho uma ojeriza de PDF. Eu não gosto de PDF. Eu acho um formato que dificulta muito a vida das pessoas, na questão em critério de indexação, né? E facilita muito pirataria. Então, não é um formato ideal para isso aqui que eu estou falando. Eu estou falando de pegar informações digitalizadas em banco de dados, para consulta, para você linkar uma informação com a outra, poder compartilhar essa informação. Então, é isso que eu estou falando, né? Não é pegar o catálogo dos nossos autores aí que se esmeram muito para escrever tudo aquilo ali e criar um PDF e sair compartilhando porque assim vou melhorar o colecionismo. Não é isso, tá? Então, assim, criar. E no caso dos PDFs, criar plataformas de bibliotecas indexadas com esse PDF para eu conseguir buscar, pelo menos, informação mais facilmente, né? Então, eu acho que isso precisa. O colecionador precisa de ferramentas para compartilhar essas informações com outras pessoas, compartilhar sua paixão, porque se ficar todo mundo guardando a coleção dentro do armário e mostrando só para o amigo que visita de vez em quando, ou levando para o encontro onde lá majoritariamente tem colecionador, você não compartilhar isso com o mundo, nesse mundo digital que é hoje, você está contribuindo para o colecionismo virar uma coisa do passado, uma coisa de museu. Né? Então, a gente precisa, sim, de ferramentas para compartilhar essa paixão e de forma segura. Né? A gente precisa de fomentar a produção de conteúdo. O que é fomento? Né? Todo mundo é um potencial escritor, todo mundo é um potencial produtor de conteúdo. Se você estudou alguma coisa, entendeu alguma coisa, escreve um artigo, escreve uma nota, manda para as associações, manda no digital, escreve no digital, coloca nos blogs, para que esse conteúdo seja disseminado e o colecionista chega a mais pessoas, né? Não vai simplesmente escrever isso e guardar, ou um dia eu publico, né? Não, tem que produzir conteúdo e tem que publicar, né?
Então, por que antigamente tinham muitas pessoas que tinham mais conteúdo, mais elaborado, as pessoas parece que compartilhavam mais, eram menos acesso à informação e compartilhavam mais, entendeu? Como que isso acontecia? Tinha um senso de compartilhamento maior, tinha menos medo, menos receio, porque as pessoas elas conversavam ali, tinham um grupo mais fechado, né? Então a gente precisa ter esses clubes que existem hoje aí, às vezes no CNPJ, ou existe hoje aí na ideia das pessoas, tem muito clube que está só na ideia das pessoas, precisa transformar isso numa forma de digital dentro de uma plataforma, integrar esse pessoal, para que o membro ele consiga consumir esses conteúdos dos produtores de conteúdo, consultar essas informações, gerar mais informação, né? Então a gente precisa disso. Uma área de membro onde esses clubes consigam comunicar com os seus membros por SMS, por e-mail, por alerta no celular, no aplicativo, sem se depender tanto das plataformas generalistas como Facebook, Instagram e tudo, trazer o pessoal para dentro de um negócio mais fechado. Por exemplo, até quem sabe uma carteirinha digital num aplicativo onde os colecionadores possam validar se aquela pessoa realmente é um colecionador ou não, filiado àquele clube, entendeu? Chegar ali, não, você é filiado à SNB, deixa eu ler aqui o seu ID aqui, validou realmente que você é filiado à SNB, porque assim, conforme a gente vai se digitalizando e distribuindo mais esse conteúdo, mais pessoas vão entrando e mais a gente precisa de pessoas de validar se aquela pessoa realmente é uma pessoa que faz parte ou não desse nosso grupo, né? Catálogos em banco de dados, o que é isso aqui? Cara, não adianta você pegar e ficar de 2 em 2 anos lançando um catálogo novo, um pressário novo. Isso vai chegar um momento que a gente compra para ajudar, porque a informação, a partir da hora que ela é impressa, ela já está desatualizada. A informação, na hora que ela é impressa, você já descobriu uma peça nova. Então fica assim, a parte de pressário nem dá para conseguir, nem dá para aceitar essa parte de pressário como uma parte muito, muito certa, porque é mais relacionado ao estoque dos autores, é mais relacionado à realidade que aquele autor específico está tendo acesso, do que realmente é uma comunidade geral, onde numa plataforma poderiam disponibilizar, eu comprei por tanto, vendi por tanto, e gerar uma base de preço mais dentro do mercado, mais real do mercado, limando aqueles casos mais específicos, onde comprou muito barato ou comprou muito alto. Então, ter um balanceamento de valores. Então, catálogos e pressários precisam ser mais banco de dados do que catálogos impressos. Eu sei que todo mundo gosta de um catálogo impresso, né? Gosta de pegar o papel ali, folhear, tal, tem os puristas aí que gostam mais disso, mas eu acho que precisam ter esse catálogo mais virtual, até para propiciar uma curadoria mais fácil. Então, por exemplo, o que é mais fácil? Esperar uma pessoa ou duas pessoas pontuar quais são as peças que são descobertas ao longo de 2 anos para imprimir um catálogo, ou uma comunidade de 17 mil colecionadores ali, como no Collect Grand, que se organizam as suas coleções ali, falar, poxa, descobri uma peça aqui, está aqui a prova, está aqui o vídeo provando, está aqui a foto provando, e essa peça ser pontuada por outros colecionadores, que realmente essa peça existe, eu tenho uma dessa também, e aí isso já entrar no meio dos colecionadores como uma verdade, ali uma peça realmente uma descoberta, ou ficar esperando os outros. Então, acho que é melhor ter um catálogo em banco de dados numa plataforma para que as pessoas possam se organizar melhor, né? Então, isso dá mais liberdade e até informação mais certa, né? Gestão de coleção personalizada. Como teve a palestra aqui, já tem acho que foi a segunda palestra, falando sair um pouco dessas divisões clássicas, né, de colônia, Reino Unido, Império, e ir mais para aquilo que realmente está representando o colecionador. Às vezes o cara quer colecionar só moeda de Olimpíada mesmo, e não tem nada errado com isso. Então, que ele vai colecionar moeda de Olimpíadas, e vamos mostrar para ele que existe outras Olimpíadas, e não só do Brasil, entendeu? E começar a dar essa liberdade dele mostrar a coleção personalizada dele estruturar essa coleção por tema, né? Isso e divulgar essas coleções, colocar informações, né? Exibir a coleção com informações, colocando ali informações históricas, linkando fatos, notícias da época e despertando o interesse, sim, com essa coleção digitalizada de outras pessoas, né?
A gente não pode ter só vitrine ou álbum virtual. Muitas pessoas acham que gestão de coleção digital, então é uma vitrine onde eu vou mostrar minha coleção. Não, você tem que despertar o interesse de outros colecionadores. Como fazer isso? Né? Ter dentro de uma plataforma um jeito de você pegar e fazer um story daquela coleção sua, de mostrar isso de forma mais bonita, mais interessante, para chamar a atenção do jovem, das crianças, né? Eles entenderem o que é aquele animal que está representado na moeda, na cédula, aquele motivo comemorativo, né? Tentar permitir que o colecionador agregue mais informações e mescle um fato da história com aquele item e gerar uma coisa mais interessante, né? Pode até parecer um pouco utópico isso que eu estou falando, mas é porque a gente não tem. Então, como a gente não tem, a gente acha utópico. Mas é possível fazer, é possível ser feito, né? A gente precisa buscar pessoas que façam, né? Por exemplo, desafios e recompensas para colecionadores. Vamos imaginar um desafio onde, olha, eu vou lançar aqui, eu quero saber qual que é o melhor exemplar de 960 réis aqui no Brasil. E as pessoas vão postando fotos de 960 réis deles e tal, ou de uma data específica, ou de um período específico, e aí vamos ter votação, cada um vai votando, vai gerando ali para chegar, olha, esse é o exemplar mais bonito. Nessa história, você criou aí um recorde, um track record de várias outras que são bonitos também, que são interessantes também, e que às vezes no meio daquilo ali pode ter uma variante que você pegar, que você descobre no meio dessa brincadeira. Vamos ranquear quais são as coleções mais interessantes, mais bonitas por tipo, mais completas por tipo, né? Vamos dar aí uma medalha ou um reconhecimento para pessoas que estão participando da comunidade, para que isso favoreça ele na hora de se apresentar para um outro colecionador ou numa negociação, ele ter o seu merecimento ali, porque ele conseguiu um feito legal, um feito interessante na coleção, né? Vamos usar mais a inteligência artificial, né? Hoje no Collect Grande a gente tem alguns testes com inteligência artificial, né? Por exemplo, a gente já consegue localizar, como o Coinoscope, consegue localizar itens por imagem. Isso pode ajudar muito na hora de cadastrar produto para os comerciantes, pode ajudar na hora de você cadastrar itens novos para sua coleção, para verificar se você tem ou não tem o item na sua coleção. Sugerir, a inteligência artificial pode sugerir um perfil de coleção, de acordo com os itens que você já tem na sua coleção, e fala, olha, é interessante você ter esses itens, criar uma coleção como essa, você começa a descobrir novas peças e gera em você uma vontade de buscar aquela peça que foi sugerida de acordo com o perfil seu de coleção. Então, isso tudo são possibilidades que a gente tem aí nesse colecionismo digital e ainda nós não temos o ideal disso, porque está um pouco utópico ainda. Um exemplo aqui do que a CollectGram tem, só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Então, por exemplo, catálogos digitais. Hoje, a gente tem na CollectGram esses catálogos digitais aí, moedas, cédulas, selos, fichas, moeda fantasia, jogos de cartas, né, card game, cartão telefônico, história em quadrinho, cartões esportivos e videogame. Tem esses catálogos aí. São, ao todo, 2 milhões de itens catalogados nessas categorias aí. Então, se tudo é pesquisável, banco de dados, se você digitar lá Mickey, você vai achar cartões esportivos que tem Mickey, às vezes, um jogo de videogame que tem Mickey, um cartão telefônico que tem Mickey, você consegue localizar a informação rapidamente, né? Será que esses 2 milhões de itens, se a CollectGram não fosse digital, será que a gente conseguiria colocar tudo isso num papel? Né? Só cartão telefônico tem 666 mil cartões telefônicos aqui cadastrados, né? Isso tudo, como foi montado tudo isso em pouco tempo, né? Usando tecnologia. Então, o colecionador precisa usar a tecnologia a seu favor. A gente usou bots em sites, em locais, que foi buscando essa informação e foi estruturando essas informações, utilizando reconhecimento de padrões, inteligência artificial, programação pesada para montar tudo isso. Então, isso cabe no papel? Cabe. Mas vai ter que ter um caminhão para você carregar todo esse papel, para você ter tudo isso. Então, o colecionismo ele precisa de informações e precisa estar isso digitalizado. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de uma pesquisa, coloquei lá moedas, né, o tipo moedas do Brasil e de ouro. Ele lista todos ali rapidamente para a pessoa consultar e verificar o item. Aí abre o detalhe do item, tem todas as informações do item, né? Então, isso é um pouco do detalhe do item aí na coleção.
esse aqui é um perfil de um colecionador dentro do CollectGram, ele tem 8.313 itens na coleção dele, né, e são 1.382 emissões diferentes, né. Claro que entre essas emissões diferentes tem daqueles 8.000 itens, tem alguns que são 10 itens de cada, enfim. Tem 599 tipos diferentes, 60 países ele já alcançou, né, na coleção dele, só de moedas, de 77 emissores. Então, isso é um mapa, vai preenchendo de acordo com o que o colecionador vai colocando os itens na coleção dele. Isso é um caso real. Aqui um pouco das moedas que ele tem na coleção, fotos que ele foi colocando, quantidade, enfim. Até uma moeda aqui um Kiat aqui, que é interessante, essa moeda, muito bonita. Então, assim, isso é um caso real funcionando, né? Então, assim, é o ideal? Não, não é o ideal. Estou querendo levar a gente para minha plataforma? Não. Tem o catálogo Numis, vai para o catálogo Numis se você não consegue usar o CollectGram, entendeu? Vai para outras plataformas, mas vai para uma plataforma digital. Não fica só no papel, não fica só na planilha, que isso você vai complicar um pouquinho, beleza? Tem alguma dúvida até aqui? Porque agora eu vou entrar numa outra parte que pode ser um pouco mais pesada. Nenhuma dúvida? Pode seguir, pode seguir. Pode prosseguir, né? Beleza. Boa tarde, Plínio, tudo bem? Oi, tudo jóia? Quem? César. Oi, César. Vou te fazer uma pergunta. Um colecionador que já tenha a coleção cadastrada em alguma outra plataforma estrangeira, vamos dizer, vários começaram antes do CollectGram. Certo. Tem alguma forma de exportar essas moedas para a plataforma? Hoje ainda não, César. Hoje ainda não, porque é muita coisa para fazer, então a gente não fez essa migração ainda. Até porque, cara, se você está utilizando outra plataforma, eu não tô querendo que você venha para cá, entendeu? Eu quero que você esteja em alguma plataforma. Né? Não é o meu caso. É que muitos clientes, até porque você sabe que eu citei no livro, né? A CollectGram. Então muita gente muitos amigos procuram. E entendi. como alguns... Ainda não tem, César, mas a gente vai trabalhar isso, tá? Acho que o papo aqui hoje é mais assim, cara, vai para alguma plataforma, né? Segundo momento, você está familiarizado com isso, vamos trazer para você para cá, para você estar mais ligado àquele aspecto que eu falei para você de tá ligado à cultura do país, tá ali mais ligado ao momento aqui, até para encontrar os amigos mais facilmente aqui, se interagir de forma mais rápida. Mas, por enquanto, ainda a gente não fez essa migração, está no nosso roadmap de desenvolver, beleza? Tá ok. Obrigado, Plínio. Um abraço. Maravilha. Então, vamos lá. Tá, isso aqui é tudo que a gente tem hoje no digital de coleção, né? Tem mais alguma coisa? Entrou isso aqui agora na nossa vida. O que é isso aqui? NFT. Acho que algumas pessoas já ouviram falar disso, talvez em alguma matéria sensacionalista aí da Globo, de algum outro portal, mas esse termo acho que algumas pessoas já teve contato com ele. O que aconteceu, né? Antes as coleções, a maioria delas eram físicas, né? Então o cara tinha um quadro ali na parede, o cara tem as moedas guardadas ali na sua pasta, no seu medalheiro, o cara tem os seus selos ali, tem os seus cartões esportivos ali guardados, enfim, coleção física. Até 2018 ainda não tinha uma tecnologia feita, pronta, para o cara pegar e que ele conseguisse gerenciar esses fatores aqui. Escassez digital, ou seja, um item é raro, ele é escasso, só tem algumas unidades dele, e digitalmente. A portabilidade, eu poder pegar um item digital e mover de um lado para o outro. Genuinidade, né, que realmente aquele item é verdadeiro, foi daquele emissor mesmo que foi feito, que foi emitido. Ter segurança nessas transações de itens digitais, de transparência para eu saber que o item foi criado tal época, que foi transferido para o fulano, foi comprado pelo cicrano, ter toda essa rastreabilidade de transparência de transações desse item, e não fungibilidade, que eu vou explicar o que é esse termozinho aqui. Então, o que é isso aqui? Existe um mundo de coleção física e agora começou a entrar um mundo de coleções digitais, mas não a representação desses itens físicos no mundo digital, mas de itens realmente digitais. Item criado digitalmente
e colecionadores colecionando esses itens, né? Então, um exemplo mais clássico, vamos pensar aqui num jogo. Quem joga jogo, né? Jogo de videogame. Você, durante o jogo, você adquire um item ali, uma faquinha, por exemplo, uma arminha e tal. E aí esse cara, ele começa a juntar esse monte de itens digitais. Então, até 2018, esse item era só uma representação no banco de dados e aí a coisa ficava... poderia modificar, alguém lá modificar no banco de dados, aumentar o poderzinho desse item, enfim. Então, era esse exemplo. Chegou 2018, começou a tecnologia de blockchain, né, que é a base de criptomoedas, começou a evoluir para o lado de itens colecionáveis digitais. Agora a coisa começa a complicar. E aí o que diferencia o item digital fungível do item digital não fungível? O que é uma coisa ser fungível? Por exemplo, uma cédula do meio circulante de R$ 10, ela é um item fungível. O que significa isso? Que eu posso pegar ela e trocar por 2 de 5, que ela continua tendo o mesmo valor. Essas 2 de 5 continuam tendo o mesmo valor de R$ 10. Isso é fungível, né? Eu posso pegar um item, dividir ele em vários pedaços e aquele amontoado de itens continua sendo o mesmo valor. Aí chegou o termo não fungível, ou seja, um item que eu não divido ele, que ele é inteiro, né? Que ele é não quebrável, ele não pode ser dividido em várias partes. Por exemplo, um lote, né? Um lote, às vezes ele é não fungível. Por quê? Porque aquele lote, ele tem as medidas dele, ele está registrado no cartório naquelas medidas, e ali eu não posso quebrar ele em 100 lotes de 30 centímetros por 30 centímetros. Não posso fazer isso, né? Então, ele é não fungível. Um carro, eu não posso cortar um carro no meio e falar, agora eu tenho 2 carros. Não, eu tenho um carro, né? Não tem como funcionar aquilo ali como um carro dividido em 2 partes, né? Então, o carro é um item não fungível. E aí, os itens digitais colecionáveis vieram como itens não fungíveis, e são os NFTs, tokens não fungíveis. Então, agora entrou uma nova área de colecionismo no mundo, que é essa área de itens não fungíveis. E como é que surgiu isso? Surgiu com isso aqui, ó, com esses gatos aqui, ó, por incrível que pareça. Surgiu com uma empresa que falou, olha, eu vou criar personagens digitais e eu vou colocar esses personagens digitais numa blockchain, que é um banco de dados distribuído. Toda vez que você ouvir falar blockchain, é um banco de dados distribuído. Então, onde qualquer pessoa pode acessar essas informações desse blockchain, dessa informação que está armazenada ali naquele banco de dados. Então, eles criaram esses gatos e começou a vender esses personagens como itens únicos. Então, cada gato, ele pode ter uma ou mais emissão dele, mas cada emissão dele é um item só, por si só. Então, eu vendo, por exemplo, posso ter desse gato aqui, né, que esse bichinho que é meio dragão aqui, eu posso ter 5 deles e só existem 5 deles. Pode ter 5 donos, mas não pode ter 2 donos de um só. E eu não posso dividir ele é único. Então, eles começaram a criar esses itens digitais aqui. E aí, surgiram outros. Por exemplo, teve um cara, uma empresa, que criou 10 mil NFTs, que são esses tokens aqui, desses bichinhos aqui, desses desenhos aqui, desses CryptoPunks. Criaram 10 mil. Só existem 10 mil. Só existem 10 mil pessoas que têm eles. E aí, começaram a vender. Por incrível que pareça, esses 10 mil itens hoje valem bilhões de dólares. Né? E foi criado em 2019. Aí as pessoas falam, pô, mas o cara comprou o quê? Ele comprou uma imagem. Ele comprou uma imagem que é um item que está representado numa blockchain, que é um banco de dados distribuído, como único, e a pessoa tem a propriedade daquele item, e aquele item é um item colecionável, porque só existe uma versão daquele item. Né? Então, ele é um item digital. E aí surgiram várias plataformas fazendo isso, que são os DApps, que são os aplicativos descentralizados. E aí começou, por exemplo, a NBA, do basquete, né? Ela começou a vender pequenos vídeos de momentos de lances, de cestas, de enterrada, de dribles dos jogadores ao longo dos anos, né? De toda a carreira, de toda a existência da NBA. Ela pegou esses pequenos pedaços e começou a vender esses itens como itens colecionáveis. E vem como pacotinho de figurinha
que você compra o pacotinho de figurinha, rasga ele digitalmente e sai ali 3 vídeos, 1 vídeo, 2 vídeos, e dependendo do pacotinho, que pode ter um item raro lá dentro, que é escolhido aleatoriamente, né? E você vai colecionar isso. E esses caras já fizeram muita grana vendendo item colecionável digital. E esses momentos, esses mini clips. E assim, a pessoa compra e ela vai vender isso depois. E se sair um raro, ela vai vender por 50, 60, 1000 vezes o valor que ela pagou, né? Esse daqui é o Soul Rare, que é um jogo de cartas, é um jogo de cartas onde os jogos físicos interferem no valor das cartas, né? Então, por exemplo, o resultado de um jogador num determinado jogo, de uma liga, vai interferir se aquela carta vai valorizar ou não, e essa carta você pode vender ela no mercado dentro do jogo, uma carta digital, porque quando você aposta com ela e ela for uma carta boa, você vai ganhar prêmios que são colocados à disposição dos colecionadores, e você vai subindo no ranking, vai ganhando status dentro da rede de colecionadores. Tem essa outra aqui que chama Decentraland, que os caras criaram um mapa, com uma inteligência artificial criou ali um mapa, e eles começaram a vender lotes digitais desse mapa. E aí, quando surgiu, todo mundo falou, pô, que besteira, né? E aí, o que aconteceu com esses caras? Hoje, esses lotes são um mundo virtual, e quem comprou o lote a $20 hoje, já teve gente que vendeu o lote a $300 mil, porque é próximo de algum local interessante ali do mapa criado pela inteligência artificial, e no mês de junho, a Shotbiz subiu sua construção, sua galeria de arte dentro do Decentraland, onde os NFTs, que são obras de artes digitais que são vendidas aí pelos colecionadores, pela Shotbiz, está lá dentro do Decentraland. Então, hoje você consegue visitar mesmo andando no mundo virtual e ver os itens colecionáveis lá da Shotbiz que vão entrar em leilão. E você, daqui a um tempo, vai poder comprar dentro desse ambiente virtual, né? Então, isso aqui, o que você faz com esses itens colecionáveis, né? Você compra, você vende, você guarda eles ali, tem a segurança da informação ali, você expõe eles em galerias como essa daqui que foi aberta também no mês de julho, pela DC Comics, dentro do Decentraland, onde você expõe as obras de arte ali, e ninguém rouba, ninguém pega, porque é um item digital que está guardado. Então, o colecionismo na era digital está indo para isso. Então, a gente às vezes está falando aqui de plataforma onde eu vou gerenciar minha coleção, onde eu vou consultar informações, mas o mundo já está chegando lá, onde você olha para um negócio e fala, cara, não faz sentido nenhum isso aqui, eu comprar um item digital, né? E por ser um banco de dados centralizado, você tendo, por exemplo, um pôster desse do Batman, que é um NFT, você pode usar esse pôster para exibir dentro de um jogo, em outra plataforma, porque é um item que tem interoperabilidade pela blockchain, tem interoperabilidade entre um e outro, né? Então, isso aqui é um pouco da loucura que o mundo está entrando hoje, e que futuramente a gente vai ver muito disso, e isso vai começar a entrar dentro da numismática, vai começar a entrar dentro da filatelia, e é isso que o mundo está caminhando. E aí você se pergunta, né? Tem gente que compra isso? Tem gente que entrou nessa vibe? Bem, aqui nós temos alguns exemplos. Esse quadro aqui é um quadro digital, ele não existe fisicamente, ele é composto por pedacinhos de quadros que o Beeple, que é um artista, desenhou por dia. Então, durante 5.000 dias, ele fez obras de arte, foi desenhos no computador. Você pode ver que os primeiros aqui é mais rabiscos, e ele foi evoluindo isso, evoluindo até paisagem. Todo dia ele fazia um desenho, ele juntou tudo isso em um só, e a Christie's vendeu por $69 milhões em março de 2021. Isso aqui é um NFT, compraram por $69 milhões, isso aqui. Aí você fala, pô, mas eu posso tirar um print screen aqui e eu tenho essa mesma obra, porque ele só existe no mundo virtual, só existe no digital. Sim, da mesma forma da Mona Lisa. Você pode ir lá e tirar uma foto da Mona Lisa, imprimir em alta resolução e colocar na sua parede. Mas não é a Mona Lisa, porque a Mona Lisa está lá dentro do museu, e quem garante a autenticidade dela é o museu, está lá guardada lá, né? E aqui, da mesma forma, quem garante que a pessoa que comprou, que pagou 69 milhões por essa obra de arte digital, né? Mas pagou esse valor aqui, quem garante é o NFT, é o banco de dados centralizado.
Esse aqui é uma carta do Soul Rare, foi vendida por $110 mil, né? Essa carta aqui, que é uma carta única desse jogador que eu não sei falar o nome, eu não entendo nada de futebol. Então, assim, compraram isso. Isso aqui é um espertalhão, que aí é claro, né? Sempre surgem os espertalhões, um espertalhão que pegou a foto lá da da Bowers, né? Pegou uma foto da Bowers quando ela lançou o Flowing Hair, que é a moeda até então, até 2 meses atrás, a moeda mais cara do mundo. Pegou, fez um modelo 3D dela e está vendendo essa imagem com esse GIF por $3 milhões no OpenSea, que é um marketplace só de itens colecionáveis digitais. Então, claro, eu acho que ninguém vai comprar isso aqui. Pode ter um louco que vai querer comprar, mas aí é onde entra a credibilidade do emissor do item colecionáveis, né? Do item colecionável. Aqui foi chancelado pela Christie's, né? Ela pegou o Beeple, a arte do Beeple, chancelou que ela existia e ela era única e só vai existir aquela ali, que só foi emitida aquela. Então, a chancela da Christie's elevou o valor para 69 milhões. Aqui do outro lado, você tem a Soul Rare, que é uma plataforma onde que ela garante que essa carta vai ser única, só vai existir ela, e aí ela foi comprada por 110 mil no marketplace deles, né? E agora essa daqui, quem garante? Né? Eu posso pegar uma foto aqui de uma moeda, colocar lá e querer vender ela por R$100. Mas e aí, quem é o Plínio na fila do pão, né? Isso aí tem toda uma questão de autoridade para você criar e começar a vender esses itens digitais, beleza? E aí a gente pergunta, né, cara, isso aqui vai virar o quê, né? O que é o sentimento disso hoje do Plínio, que está estudando isso aqui, que está indo atrás, está vendo esse movimento do mercado? O que é o sentimento? Eu estou me sentindo como quando surgiu a internet, né? Ou seja, todo mundo achava que era loucura quando surgiu a internet. Poxa, como é que computadores vão se comunicar uns com os outros, trocar informações e vão criar aí um ecossistema de uma rede global de computadores? Olha o que é a internet hoje. Então, NFT, todo mundo olha hoje e fala, é loucura você comprar um item digital e tal, entrar nesse mundo digital. Mas daqui a um tempo, NFT vai ser a internet hoje, vai ser o NFT de hoje, né? Então, assim, a relação, né? O que é a internet hoje, o NFT vai ser, daqui a uns anos, o mesmo caso do NFT. Todo mundo vai estar usando isso, todo mundo vai estar comprando isso, né? E aí aqui alguns exemplos de vendas de itens colecionáveis digitais nas plataformas que existem, em 15 plataformas que existem hoje. Existem muito mais plataformas, mas isso aqui é algumas. Então, isso aqui é as vendas, por exemplo, do Axie Infinity, que é um jogo. Vendeu $1 bilhão já. Esse jogo não tem mais que 2, 3 anos. Vendeu $1 bilhão de itens colecionáveis digitais dentro do jogo. A NBA, Top Shot, já faturou $672 milhões vendendo pequenos vídeos, com momentos dos jogadores, né, das enterradas lá, dos dribles, enfim. O CryptoPunks já fez, aqueles 10 mil punks, fez $648 milhões. Então, isso aqui é um pouco do universo que a gente não enxerga, porque às vezes a gente está muito ligado à numismática, a filateria física, e não enxerga que o mundo está indo para isso aqui, está se tornando uma nova economia em torno de itens colecionáveis digitais. Existem alguns cases já na numismática, de bancos centrais emitindo alguns itens por NFT ou dentro da blockchain, né? O César Tâmega até citou alguns casos desse aí, numa conversa que eu tive com ele, onde você só vai ter a moeda física se você conseguir completar as moedas digitais ali e você comprar, trocar essa moeda digital, esse puzzle digital, por uma moeda física. Então, assim, existem casos que estão sendo criados com o real digital agora, com esse movimento de moedas digitais, né, que os bancos centrais estão começando a entrar. Daqui a um tempo, isso aqui vai se tornar uma coisa corriqueira do dia a dia. E se o colecionador não está preparado para pelo menos pegar seus itens digitais que estão guardados seus itens físicos que estão guardados na sua gaveta, nas suas pastas, digitalizar isso, e mostrar para o mundo e começar a entrar nesse mundo digital, quando chegar isso aqui, aí vai desesperar mesmo. Né? Então, isso é para onde o mundo está indo. E depois disso tudo, eu só tenho uma certeza, né, que o colecionismo, o futuro dele é digital, totalmente digital. Então, vamos começar a partir de agora a entender, a buscar plataformas, a desenvolver plataformas para que o nosso colecionismo físico hoje, essa história toda que a gente tem, não morra com essas novas plataformas e tecnologias que estão chegando. Beleza, pessoal? Eu consegui cumprir a minha promessa de 1 hora, pessoal. Bateu em cima.
Agora eu estou aberto para conversas, para viagens e qualquer outra informação que vocês queiram falar sobre esse assunto. Olha, eu gosto muito dessa ideia de colecionismo digital aí, mas eu prefiro mais a coisa física mesmo. Então, pegar a minha moedinha na mão é a melhor coisa que tem e poder sentir isso, não ficar dependendo de ninguém nesse negócio digital, não. Adoro a plataforma da Collective Gran, que eu consigo gerenciar minha coleção digitalmente, mas eu tenho ela física. E queria saber se você tem alguma previsão, de repente, de botar essas NFTs na plataforma do Collective Gran. Ou você acha que é muita coisa para carregar? Não sei. Mas no futuro eu acredito que você tem essa visão de conseguir colocar os NFTs no Collective Gran. Ou não? Tá, vamos lá. É possível, tá? Mas só que a Collective Gran hoje ela é muito focada na coleção física. A gente foca ainda na coleção física. Eu sou tradicional ainda. Também gosto, o Lauer, assim como você, como a maioria aqui, eu gosto disso. Mostrar NFT para vocês aqui é mais um alerta. Galera, a nova geração está indo para cá. Se vocês olharem lá, tem plataformas daquelas lá que foram feitas 1 milhão de vendas em um ano, né, de itens colecionáveis, e gerou um faturamento daquele ali. Então, o mercado meio que vai chegar um momento que vai ir para aquele lado. A Christie's, a Sotheby's já começou a vender itens, tem uma seção no site deles só de NFT, né, só de itens digitais. Daqui uns dias, Heritage Auction, acredito que vai começar a fazer alguma coisa disso, e aí começa um puxando o outro, e aí a demanda vem, né? Por enquanto, eu parar um tempo de desenvolvimento, pela complexidade que é de criar isso, porque isso aqui não é um desenvolvimento corriqueiro, né? Não é eu pegar e só vou colocar NFT aqui, tem toda uma tecnologia por trás, uma infraestrutura pesada para desenvolver isso aqui, né? Então, assim, eu acho que no próximo ano, 2 anos, talvez não tenha isso. E outro detalhe interessante também para nosso meio numismático, filatélico, eu preciso de um emissor, né? Talvez faz muito mais sentido uma empresa certificadora começar a utilizar as informações de moedas certificadas deles e transformar essas moedas certificadas no NFT e começar a vender versões daquele item que foi certificado, que eles chancelaram que existe como item digital, do que a gente começar a criar do nada um item digital e lançar no mercado, entendeu? Agora, se a Collective Gran tivesse a autoridade já grande o suficiente para ela ser a pessoa que chancela e fala, não, isso aqui é um item físico mesmo, está na mão da pessoa, e eu vou transformar ele num NFT, vou vender como NFT, e a pessoa vai ter um royalty em cima disso, tal, tudo bem, aí poderia acontecer. Mas é muito audacioso começar nisso agora. Eu sei que quem começar primeiro vai se dar bem no futuro, né? Mas, por enquanto, não. A Collective Gran ainda não está preparada para isso, não. E eu acho que no Brasil não tem nenhuma empresa assim do nosso meio de coleção preparada para isso ainda não. Mais alguém, pessoal? Plínio, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Bom, primeiro, parabéns aí, muito bacana a apresentação. Isso foi o mais pontual que eu já vi, cara. Cravou uma hora certinho ali na apresentação. Impressionante. Deixa eu perguntar uma coisa. Você até mencionou a questão do real digital, tem toda a questão que a gente acompanha das criptomoedas, né? E a gente vê uma tendência assim do gradual até do fim da circulação do dinheiro físico, né? De cédulas e moedas, né? A gente vê isso como uma coisa provável num horizonte não tão longo, né? Como é que você acha que isso vai afetar as coleções físicas aqui, não falando do NFT, mas aquela questão, uma vez que pare de circular, né, o dinheiro, não deixa de ser um item de uso do dia a dia, como é que você acha que isso vai afetar o colecionismo, a numismática principalmente? Tá. Eu acho que vai ficar bem melhor, viu? Eu acho que tem muita gente que é pessimista com relação a essa questão da digitalização do meio circulante. Eu acho que vai ficar melhor porque vai acontecer o que acontece em locais como Palau, como essas Ilhas Nil, que tem emissões pequenas. Então, por exemplo, moedas vão se tornar, eu imagino, cada vez mais obras de arte colecionável, física,
do que simplesmente o meio circulante. Então, você vai ter o maior esmero das casas de emissão em fazer moedas mais interessantes, com a temática mais orientada para o colecionador, do que simplesmente só jogar uma temática lá, uma qualidade de cunhagem mais ou menos, porque vai circular mesmo, entendeu? E vai ter mais refino nas técnicas de cunhagem. Então, eu acredito que vai caminhar mais para esse lado. Porque não vai fazer muito sentido emitir 50 mil moedas, 100 mil moedas, entendeu? Vai começar a ter emissões menores e com uma qualidade melhor. Né? E aí o colecionador que já está tradicional, ele vai começar a entender que isso é um investimento, que é uma coisa legal, né? E claro, pode caminhar também em paralelo a isso os itens digitais também. Ô Plínio, eu tenho uma pergunta para você. Na sua visão, qual a dificuldade no Brasil a gente ter um local que certifique as moedas? Tá. Você quer que eu diga... Vou ser franco, como eu sempre fui franco, né? Sabe o que é o problema do Brasil de não ter uma certificadora aqui ainda? Não é capacidade tecnológica, não é equipe para certificar, que a gente tem bons numismatas aqui no Brasil que pode ajudar, que pode certificar isso. E também essas técnicas de certificação, elas já são muito bem padronizadas por eles. Então, por exemplo, você pega o NGC da vida, eles têm toda uma regra lá já, que você seguindo aquilo ali, fazendo o curso deles, você consegue certificar. Não é à toa que eles abrem vagas de certificadores direto. O problema aqui é o brasileiro que não está querendo pagar o que realmente vale, né? E há uma cultura no Brasil ainda contra um pouco essa certificação, porque o brasileiro gosta muito de pegar, né? Gosta muito de pegar aqui, de ver, né? Qualquer coisa eu rasgo o coin holder, pego na moeda. Então, assim, é mais uma questão cultural e questão de dinheiro mesmo, que a pessoa não tá afim de colocar. Mas tem uma questão, os colecionadores mais novos que estão surgindo aí, e até colecionador que estão colecionando coisas como videogame, aquelas cartuchos de videogame, tudo, cartas de esporte, o pessoal está preferindo só item certificado. A numismática ainda é um pouco pegar no negócio, no metal, sentir o peso do metal, a filatelia tem um pouco mais de cuidado com isso, né, que é mais ali na pinça, mas mesmo assim é uma questão cultural e questão de grana. E, Plínio, deixa eu perguntar mais uma coisa. Você comentou que, eu acho que você falou que você disponibilizaria a apresentação, né? Vou disponibilizar para vocês e vou gerar um PDF aqui, quem quiser. Então, manda o link lá, coloca lá no Colect Grant, quem quiser, baixa direto de lá também. E deixa eu perguntar mais uma coisa aqui, aproveitando, né? Uma das questões que eu acho que dificulta, talvez seja uma trava, né? Você até mencionou disso, né? Com relação às pessoas exporem as coleções, compartilhar as coleções, é uma preocupação com segurança, né? Tem gente que tem itens raros, caros, ou às vezes nem são tantos, mas para os olhos de algum incauto, e pode parecer que aquilo lá vale uma fortuna, né? Então, as pessoas às vezes têm muita restrição com relação a isso, né? Então, nessas plataformas digitais, como é que você consegue compartilhar, mostrar, dividir coisas que você tem, e sendo que, ao mesmo tempo, tende a ser uma coisa que pode te expor demais, né? Expor alguém demais. Como é que você equilibra isso? Boa pergunta. Olha só, por isso que eu digo para fugir das plataformas generalistas, né? Quando eu falo generalista, é Facebook, essas plataformas gerais aí. Porque lá você não tem controle sobre isso, né? Numa plataforma específica para colecionadores, aí sim você pode ter filtros, né? E falar assim, olha, essa coleção que está agrupando essas peças aqui, né? Ou essa série de itens aqui que estão agrupados aqui, eu quero que seja público. Agora, esse outro aqui, eu quero só que os colecionadores, meus amigos, que visualizem isso, né? Ou aqui eu quero somente que esses colecionadores específicos visualizem esse outro aqui, e você começar a ter um maior controle sobre o que mostrar ou o que não mostrar, né? Então, a plataforma que a gente imagina como ideal, né, tem que ter esses controles de visualização, tem que ter um local onde eu coloco lá limitação de visualização daquilo ali, né? E aí segue como outras plataformas mais robustas aí que tem no mercado, né, de você colocar os filtros necessários para deixar oculto para os olhos curiosos aí que você não quer mostrar. Hoje no Colect Grant, por exemplo, só completando, hoje no Colect Grant tem como a coleção lá, você marcar, olha, minha coleção é privada, minha coleção
pública, e aí se é privada, ninguém vê, ninguém acessa, né? Pública, pelo menos um filtro básico, né? Pública, todo mundo vê aquilo ali, mas privada, só você vê, né? E tem isso a nível de coleção. Quando eu digo coleção, pessoal, não é a coleção toda, não, é uma secção. Você pode ir no Collective e falar, olha, coleção Santos Dumont, onde eu vou guardar tudo que diz respeito a Santos Dumont. Selo, cédula, moeda, essa coleção aqui é pública. Coleção do Império, aí eu vou colocar moedas do Império lá e eu falo, essa é privada, essa só eu vejo. Era isso que eu ia te completar, né? Falar que na Collect Grande já tem esse filtro e é uma coisa bem fácil de se fazer, é só você ir lá marcar privado ou então público e o que é privado, é só você ver, e o público, todo mundo pode dar uma espiadinha. Beleza? Ô Plínio, como é que você está vendo aí essas novas gerações com colecionismo? Eles estão querendo ainda essa questão física ou estão mais nessa de cartas, dessas outras coleções virtuais, como você falou? Tá. Rubens, eu enxergo isso como um ciclo de gerações. Vamos lá. Se você pegar, por exemplo, as pessoas que nasceram depois de mim e que estão aí agora fazendo as dancinhas no TikTok aí, esse pessoal não está querendo saber de coleção física, não. Eles querem saber de, às vezes, um stickerzinho ali digital, uma coisinha ali, que é um adesivozinho digital, uma coisinha assim. Mas os filhos deles, eu já enxergo que são as crianças, aí, o filho do Lauer, do Francisco Lauer, já acha mais interessante, né? E vai muito da forma com que você passa essa informação, né? Então, você chega ali e fala, olha, essa moeda aqui tem 200 anos, tal. Vai despertar um interesse, entendeu? Aí agora tem muita gente, muitos jovens adolescentes que não tá nem aí para isso. Mas a gente percebe que quando você apresenta, mostra a importância histórica daquilo ali, que você começa a ter uma abordagem não simplesmente de tralha, de eu ter um monte de coisa aqui que eles vão interpretar como tralha, mas tá uma coisa bonita, organizada, que você mostra que tem uma história por trás, isso desperta interesse, né? Então, assim, eu acho que o colecionador ele precisa aprender como mostrar e como despertar o interesse na nova geração, né? Eu faço isso com os meus sobrinhos. Eu tenho sobrinhos de 7, um de 5 até um de 13 anos. São 3 sobrinhos. Eu sento com eles, mostro a coleção, explico e vou tentando linkar. O que você está aprendendo na escola? Estou aprendendo isso. Está aqui, ó. Esse aqui é da época. Eu vou explicar para ele, vou despertando nele o interesse, né? Então, assim, eu enxergo esse ciclo, como eu falei, como ciclo, que eu enxergo que tem um momento que tem muita gente com interesse, aí depois tem uma geração sem interesse, outra com interesse, sem interesse. Então, eu acho que tem que trabalhar muito a questão da cultura e começar na base, né? Então, por isso que é importante projetos que levam exposições para escolas, para fomentar essa criançada aí a começar a gostar disso. Plínio, e você comentou assim a possibilidade, não sei se justamente não sei se é uma teoria ou se é uma realidade, né? Por exemplo, de uma certificadora comercializar um NFT baseado no item físico real mesmo, né? Então criar um NFT digital de um item físico, né? Na numismática existe já alguma coisa sendo feita com relação a isso, em relação a moedas ou cédulas ou selos, né, no caso de filatelia, que tenham sido transformadas, digamos, em NFTs? Ainda não, porque está muito recente isso e as pessoas ainda não entenderam o potencial disso, né? Porque olha só, imagina o seguinte, você tem uma coleção de moedas, e aí essa coleção de moedas você tem algum item raro dentro daquela coleção, ou um item escasso dentro daquela coleção. E aí eu chego para uma certificadora, ela certifica esse item seu, né? E aí você fala assim, pode gerar dessa aqui 100 versões digitais dela. Então, vai tirar uma foto de alta resolução, vai organizar aquilo ali, bem bonito e tal, e aí ela disponibiliza essas 100 unidades digitais desse item, que ela garantiu que esse item existe, que esse item tem uma procedência, que esse item é seu, e tem uma autorização sua como dono, né, e o cara que guarda esse item na sua coleção, tem autorização sua para vender essas cópias digitais desse item seu. E aí, o que acontece? Eu, colecionador, que não tem o item, não tem dinheiro para comprar o item físico, numa plataforma específica para colecionador, eu posso comprar esse item digital, que
que é um facsímile digital dele, e vou completar minha coleção com esse item que falta digital. E aí, a escassez desse item, a demanda de outros, e como você só autorizou 100 unidades, só 100 colecionadores terão aquele item digital. Então, como a escassez desse item vai fazer com que esse item da minha coleção valorize, lá na frente o tenor vira para mim falando, eu quero esse item na minha coleção também, eu não tenho. Então, toma aqui, compra mais caro, entendeu? Então, tem essa que é o que eu enxergo como a numismática, a filatelia pode começar a se aproveitar disso. Mas, de novo, eu acho que ou tem que vir de uma fonte, de uma empresa certificadora, ou tem que vir de alguma empresa que tem autoridade no meio para fazer e emitir esses NFTs, né? Porque senão depois vira bagunça, né? Aí qualquer um pode pegar, abrir um CNPJ e começar a emitir NFT. Pronto, acabou a raridade, né? Então, eu acho que pode sim vir a ser por uma casa emissora, por exemplo, uma Casa da Moeda, começar a emitir moedas antigas em versão NFT, né? Ou pode vir por certificadoras, que teve acesso à peça fisicamente e conseguiu pegar aquele código do certificado e transformar isso num item digital. Selos também, tá? Não é só moeda, viu? Estou falando aqui na Associação Filatélica, selos também, vai começar a ter isso aí, né? Parece, assim, potencialmente para qualquer tipo de item colecionável, né? Qualquer item colecionável, justamente. Pegar uma moeda de ouro daquela da coroação. Pois, olha aí. Imagina, tem 56 peças, né? Que estão disponíveis, 60, a gente conhece. Conhecidas agora são 17, né? Foram emitidas 64, mas isso. Conhecem acho que 17. 17 você emite uma NFT dessa daí e pronto, sai vendendo. 100 NFTs, pronto. Mas não é qualquer um, né? Vamos imaginar, o que poderia emitir? Vamos lá, o Itaú Cultural tem uma peça da Coração. Ele poderia certificar essa peça da Coração e falar, estou emitindo 1000 unidades. Quer conhecer a peça física, original? Vai lá no museu, né? Vai lá no Itaú Cultural. Mas aqui você pode comprar 1000 versões. Um museu. Eu vejo o NFT também como uma coisa boa para museus. Então, o cara tem o quadro ali no museu, ele pode pegar e falar assim, vou emitir 1000 exemplares de NFT nisso aqui para eu fazer a restauração do item físico, da peça física. Então, ele arrecada com a venda do NFT um recurso, faz a restauração e emite os NFTs. Entendeu? Então, olha, uma forma do museu gerar receita. Então, o NFT pode ser isso também. Né? Por quê? Porque ele tem a versão física. Né? E ele é uma entidade que pode garantir que aquele item ali, garantir a emissão. Né? Então, isso é até uma ideia aí para quem quiser aventurar em plataforma, criar uma plataforma que vai nos museus fotografando com alta resolução e gerando NFT e ganhando um percentual em cima da venda do NFT. Ó. O Museu de Dom João vai agradecer, né, Marcelo? Nosso especialista em Dom João, Rubens. Olha aí, ó. Museu da Imprensa. Pois é. Então, se não tem mais perguntas, eu agradeço demais a participação de vocês aí. Agradeço aí as 25 pessoas aqui participando conosco. É um tema realmente novo, muito novo, principalmente o NFT, mas é algo que é bom vocês saberem, vocês já começarem quando surgir na mídia aí falando sobre NFT, você já sabe o que é. Quando falar em blockchain, já sabe que é um banco de dados descentralizado. E quando falar aí sobre coleção digital, tem que entender que tem que ter plataformas no Brasil e no mundo aí para ajudar o colecionador a digitalizar isso aí. E a gente tirar os livros e tirar os álbuns do armário e trazer para o mundo digital para compartilhar conhecimento que está guardado dentro dos álbuns. Beleza? Isso aí. Obrigado. Coincidência, Plínio, eu fui descobrir que era NFT faz tipo um mês, assim, mais ou menos, que eu comecei a ver uma reportagem justamente falando disso, eu não tinha ideia do que era, né? Então, é realmente uma coisa muito nova que está... A gente não sabe ainda como que vai afetar o mercado, né? Realmente. Já afeta, né? Mas não sabe como é que vai ser o futuro, né? Justamente. Pô, Plínio, obrigado de novo aí, parabéns pela apresentação, acho que foi muito bacana que a gente aproveitar essa tardezinha de sábado aqui para trocar essa ideia e se atualizar também, né? Porque a gente trouxe muita coisa que
que acho que a maioria aqui não conhece, não conhecia, né? Enfim, acho que muito bacana. Obrigado aí pela participação, e eu vou pegar contigo e disponibilizar depois o link para o pessoal poder ter acesso à apresentação em si, e o vídeo mesmo, né, com a gravação toda, vai estar lá no YouTube, no canal da FNB. Legal. Muito obrigado, pessoal. Satisfação enorme estar com vocês aí. Bom restinho de sábado e bom domingo para vocês amanhã. E qualquer coisa, estamos aqui. E quem quiser, o meu contato vai estar na apresentação, tá? Quem quiser falar comigo também está lá. Maravilha. Faz aí, ó. Grande abraço, Plínio, obrigado. Nosso sócio. Obrigado. E ao Francisco Paes, que a gente sempre falou dessa parceria Goiás-Brasília, né, Francisco? Essas palestras são importantíssimas para a gente. Como sempre, o Plínio fazendo a diferença. Parabéns. Meu amigo. Obrigado. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Um abraço.